Olá, alunos, tudo bem? Professor Marcelo. Hoje para mais uma aula de literatura naquele formato tradicional, né? Lousa, professor na frente explicando para vocês matarem saudade. Hoje nós vamos falar sobre a era romântica na literatura. Até então tem vídeos no canal onde vocês encontram informações sobre a era medieval, dividida em um canal único, um vídeo único falando sobre trovadorismo e humanismo, e outro vídeo sobre a era clássica, abordando o classicismo, barroco e arcadismo. Hoje, mais precisamente, que falaremos sobre a era romântica, eu opto por fazer uma revisãozinha rapidinha disso, até porque eu acho que é sempre importante relembrar e marcar o que foi dito anteriormente antes de nós começarmos o tema da aula, ok? Então, bem-vindos ao canal do professor Marcelo Melissa. Os autores não gostam dessa divisão em eras, né? Eu prefiro dessa forma sistematizada, até porque eu aprendi assim. Eles acreditam nessa divisão, né? Aqueles que apoiam a divisão em eras, que chega na era romântica e continua até os dias de hoje. Eu divido ainda mais uma era, que é a era moderna, que é abordada no terceiro ano do ensino médio. Vocês, no primeiro ano, quando vocês estudavam literatura no primeiro ano, vocês tiveram trovadorismo no primeiro bimestre, humanismo no segundo, classicismo no terceiro e no quarto, barroco e arcadismo. Arcadismo de forma pincelada, até porque ele é lembrado no começo do segundo ano para vocês estudarem o romantismo. Aí vocês estudam o romantismo, que é basicamente o primeiro e o segundo bimestre, no terceiro o realismo e no último a gente fala sobre naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Principalmente esses últimos quatro são lembrados no começo do terceiro ano. Por que eles são lembrados? Porque você vai falar de um período novo, é bom entender o anterior, entender por que ele era estruturado dessa forma e o que mudou a partir de então. Então, quando eu falei para vocês sobre a era medieval, ela começa no trovadorismo, né, o primeiro movimento literário. O trovadorismo que é dividido naquelas três palavras que eu acho que são mais importantes para vocês entenderem. As cantigas, tinha a cantiga de amor, amigo, escárnio e maldizer. Amigo e amor líricas, escárnio e maldizer satíricas, porque criticavam alguma coisa, né? As outras são sentimentais. O feudalismo, que é o sistema econômico da época, dividido em senhor feudal, clero e vassalos, que eram aqueles que se humilhavam pelo senhor feudal, que depois foi buscado na cantiga de amor e se criou o termo vassalagem amorosa. E o último termo, também bastante importante, é o teocentrismo, que é o sistema, vamos dizer, ideológico da época, que era acreditar que o homem, que Deus estava no centro de todas as coisas. E é um respeito tão grande, de forma até, vamos dizer, com medo, né? Um respeito com medo, tanto que foi o que deu força ao clero, porque o clero que acabava determinando todas as situações da época, exatamente por conta desse medo que as pessoas tinham, dessa crença exagerada que as pessoas tinham. Já no humanismo, passados mais de 2 séculos, ou seja, as cantigas, a poesia cantada durou bastante, a poesia passa a ser recitada nela. Então, artistas, professores da época criam esse movimento humanista, que é voltado mais para o humano, né, para a volta para o humano. Tanto que a gente diz que o teocentrismo perde força e começa a dar passos para o antropocentrismo, que é o homem no centro de todas as coisas. É na época das navegações, né? Século XV, 1400 e pouco. Foi nesse período que o Brasil, né, chegaram às Índias, depois o Brasil foi descoberto. Muitas das embarcações que saíam, elas não conseguiam retornar, exatamente porque ainda não tinha sido descoberta a bússola, que ela viria nessa época mesmo, mas só posteriormente. Então muitos barcos se perdiam, não sabiam retornar e associavam esse desaparecimento a criaturas mitológicas, alguma coisa assim. E o humanismo também deve ser lembrado pelo nome de Gil Vicente, que foi um teatrólogo, um dramaturgo da época. Ele criava peças de teatro para criticar a sociedade, o clero, coisas que ele achava errado, né? Aí depois que acabou a era medieval, começou a era clássica, o classicismo, que é lembrado por Luís Vaz de Camões,
que é o grande nome da época, criava as poesias líricas, e teve a épica, Os Lusíadas, que inclusive abordou a viagem de Vasco da Gama às Índias. E Camões, ele usava em sua poesia, nos seus textos, ele usava muitas referências mitológicas. Então é um resgate aos gregos e romanos. E essas referências que deu o nome ao termo classicismo, que é resgate aos clássicos. Começa o período chamado de Barroco. Barroco gera um conflito entre teocentrismo e antropô. Por quê? Porque a igreja começa a perder força, e ao mesmo tempo que o homem questiona a sua própria existência, se ele deve acreditar no que o clero diz ou não. Por conta da reforma, que gerou o Concílio de Trento, Martinho Lutero defendendo que a igreja cometia muitos abusos, e a própria igreja depois assumiria isso na Contra-Reforma. Tudo isso fez com que os autores da época se confundissem. Então eles escreviam sobre incertezas, sobre a dualidade, sobre céu, inferno, quente, frio, dia, noite. Essas diferenças, esses contrastes eram bastante bem estabelecidos na época do Barroco. Então a gente lembra muito por conta disso. E depois, por fim, veio o arcadismo. O arcadismo já era aquele período das revoluções, que começava a dar o pontapé inicial para o que seria a nossa independência, que a gente só conseguiria durante o romantismo. Mas essas revoluções refletiam, obviamente, na obra, só que não da forma assim, das pessoas vivendo um período conturbado, escreverem sobre revoluções, mas buscarem uma forma de sair disso. Então, os poetas da época, eles pareciam que escreviam sobre lugares bucólicos, sobre espaços amenos, lugares assim, vamos dizer, como se eles fossem do campo, sendo que eles viviam na cidade em um período conturbado. O arcadismo, que foi apelidado de neoclassicismo, que foi um resgate ao classicismo, Ou seja, o arcadismo ignora a confusão, o barraco, do barroco, e volta ao classicismo, a referências mitológicas, a estrutura de texto da mesma forma, tanto que eles dizem que é um sistema de imitação. Se o classicismo imitava os gregos e romanos, ou trazia muitas referências, o arcadismo imitou o classicismo, como uma forma de valorização do clássico. Bom, então agora nós vamos falar sobre a era romântica, basicamente sobre o romantismo, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo. O que tinha de importante, o que deve ser estudado em cima disso. Como um efeito meio do Chapolin ou do Chaves, vocês vão ver que vai sumir o que está escrito aí para um resumo do que seriam os outros períodos literários. Tinha efeito de Chapolin. Agora nós vamos falar sobre a era romântica, começando pelo romantismo, século XIX. A gente associa romantismo àquela pessoa que abre a porta do carro, que entrega flores, mas não é exatamente isso. O romantismo, eu escrevo com R maiúsculo ou R minúsculo. O R minúsculo é o estado de espírito da pessoa romântica, ou seja, que faz tudo isso, dá bombons para namorada, escreve cartas de amor. Agora, o romantismo com R maiúsculo é um período literário da segunda metade do século XIX e que ele era dividido em gerações, 3 gerações, sendo que a base dele, da composição da época, era o sentimentalismo exacerbado, exagerado, principalmente na segunda geração, a chamada ultrarromântica. Então, desenvolvimento da prosa, o romance surge na época e existe até hoje, só que não deve ser associado a histórias de amor, tá? Não associem a história de amor, até porque o romantismo literário não eram só histórias de amor. Sentimentalismo intenso, pessimismo. Por que pessimismo? Fuga da realidade, como acontecia no arcadismo, Lembra que o arcadismo eles imaginavam que eles estavam em outro lugar, aqui também acontecia a mesma coisa. Nacionalismo, porque se no arcadismo havia umas revoluções, a luta para conseguir a nossa independência, os portugueses estavam aqui no século passado, durante o romantismo a gente conseguiu a nossa independência. E conseguindo a nossa independência, houve um valor, vamos dizer assim, uma valorização ao nacional, que é mais na terceira geração romântica. Então o herói nacional a gente considerava o índio e não o português.
Então, essa valorização do índio, né, do homem realmente brasileiro, foi lembrado por poeta, do autor José de Alencar. José de Alencar escreveu Iracema, escreveu o Guarani, cujo personagem principal que são referências nas suas obras, o índio. Bom, passamos então, saímos do sentimentalismo exagerado e chegamos ao realismo. O realismo, ele acontece de maneira concomitante com outros períodos literários. Quais? Ele acontece junto com o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo. Pode perceber, pode notar o ano, né, de nascimento desse período. E ao mesmo tempo também é o mesmo ano do começo do que acontece, né, o pré-modernismo, que depois viraria o modernismo. Pode observar que o ano de término é 1922, que é exatamente a Semana da Arte Moderna que dá início ao modernismo, né? A gente já lembrando isso, impulsionando a literatura brasileira. Então, falando sobre o realismo, quando a gente pensa em realismo, a gente pensa em realidade, algo real, algo verdadeiro, não é verdade? Então aquelas obras que tratavam de assuntos que você dizia, nossa, são absurdos, né? Histórias de amor que acabam bem ou acabam de uma forma que parece que não são reais, no realismo já são mais verdadeiras. Existem autores que comparam, por exemplo, a mulher romântica da mulher real, do realismo, porque a mulher do realismo é aquela que tem falhas, né? Ela não é perfeita, idealizada como a do romantismo. Ela tem os problemas dela, ela tem as suas falhas. O homem também. O homem do romantismo, ele já é mais certo, ele é visto de uma forma diferente do que ele é visto no realismo, que é mais natural, mais próximo da sua realidade. Então, o sentimentalismo aqui é deixado de lado. Há uma crítica à sociedade burguesa, lembra que eu falei dos burgos, que depois viraria a burguesia e tal? Desencanto, ou seja, a realidade é assim mesmo, então nem sempre são finais felizes. Contradições sociais, as diferenças sociais são bastante evidentes, né? Você percebe que existe o pobre, existe o rico, e essas diferenças e esses interesses são expressos. Linguagem culta, e a gente lembra de dois autores, Machado de Assis e Eça de Queiroz. Machado de Assis é um dos grandes nomes da época, ao lado de Eça de Queiroz. Machado de Assis, ele é lembrado bastante, principalmente por mim, pela obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ela reflete bem o realismo, porque o autor principal, o personagem principal da obra, que alguns até defendem que poderia ser um alter ego do próprio Machado, ele é cheio de falhas, ele é problemático, ele não é um herói como você poderia imaginar, como são os heróis do romantismo. Então, por ele ser uma pessoa assim, cheia de falhas, inclusive em seus relacionamentos e a forma como ele enxergava as pessoas, obviamente que a gente percebe o que é ser uma pessoa real e o que é ser uma pessoa romantizada, né, artificial. Então, esse Brás Cubas, inclusive, ele vivendo relações, ele identificava mulheres por falhas físicas ou por interesses, porque tal mulher como a Marcela, que se apaixonou por ele enquanto ele tinha dinheiro e lhe dava presentes. Já essa de Queiroz tem obras mais polêmicas, como o Primo Basílio, ou Os Crimes do Padre Amaro, que são realistas e críticas sociais, que hoje em dia poderia dizer que é uma obra cancelada, né? Ela não é muito lembrada em vestibulares e tal, mas exatamente pelo seu conteúdo um pouco pesado. Então, o naturalismo, que acontecia na mesma época, ele é lembrado pela influência das teorias científicas, do cientificismo que acontecia. Então, o evolucionismo, que a gente lembra de Charles Darwin, que é a evolução das espécies, positivismo de Auguste Comte, são expressões das obras. Então, você via essa forma que acontecia na época com uma influência no que eles produziam. Fenômenos sociais são vistos, o comportamento humano, a mente humana é estudada no naturalismo. Muitos autores criam uma confusão. Qual seria a diferença entre o realismo e o naturalismo? Porque há muitas coisas em comum, né? Mas a avaliação do comportamento humano e das diferenças sociais a partir do comportamento é visto no naturalismo. Tanto que eles dizem que
o homem ele é produto do meio. Então aquele homem que está de repente numa sociedade ou num grupo ruim, ele também se transforma em ruim. Essa é uma avaliação comportamental. Depois viria concomitante também existiu o parnasianismo, que é a poesia. Pode perceber que tanto o naturalismo quanto o realismo e o parnasianismo eles são contrários ao romantismo, né? Aquele sentimentalismo exacerbado, tudo é extraído. Reação ao sentimentalismo do romantismo, racionalismo, ou seja, informações racionais dentro da poesia. Assuntos universais são tratados, assuntos universais são aqueles que são tratados são em qualquer época, né? Podem ser tratados em qualquer época. Alberto de Oliveira, Raimundo Correia, e a frase principal que determina o parnasianismo é a arte pela arte. Por quê? Porque a poesia ela não precisa ter função social. O realismo, por exemplo, o naturalismo, ela tem a relação social. O parnasianismo não, ele extrai essa relação social. É arte pela arte. Então, de repente, você pode ler um poema que fala sobre um vaso grego. Qual a importância disso? Nenhuma. É simplesmente a arte pela arte. O poema tem que ser só uma expressão artística. Se a pessoa não entender, não interessa, tem que achar bonito e só. Isso é que a gente pode definir como a base do parnasianismo. E por fim, o simbolismo. O simbolismo ele é o que mais se aproxima do romantismo. É o resgate do romantismo, né, em toda essa pós-romantismo, né, nós tivemos esses 4 períodos literários. O mais próximo do romantismo é o simbolismo, só que ele traz poesias também. Reação ao materialismo e ao cientificismo. Lembra aquele cientificismo que a gente via aqui no naturalismo? Ele já é deixado de lado, ele volta ao sentimentalismo romântico. Subjetivismo, ou seja, objetivo é aquilo que todo mundo põe como definido. O subjetivismo depende do gosto de cada um. Então é bem típico do simbolismo. Interesse pela mente humana, a parte psicológica, linguagem vaga, solta, frases soltas e tal. Misticismo, que é referência a anjos, deuses, Deus, crenças. Metáforas, que é você usar uma palavra, mas ela é empregada em outro sentido, não exatamente no dela. E sinestesias, que é a mistura de sensações, né? Por exemplo, você lê um poema onde o cara falava de um cheiro azul. 3 nomes: Camilo Peçanha, Portugal; Baudelaire, que é aquele que eu também diria que é um cancelado da época, porque ele tem uma arte meio agressiva e que não seria muito bem digerida hoje em dia. E Alfonso de Guimarães, que na minha preferência é uma das grandes referências da época, chamado Ismália, aquele quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar, viu uma lua no céu, outra no mar, que fala sobre suicídio e tal. E ele é bastante místico também, porque é referência ao simbolismo. Bom, é isso. Esses são os períodos literários que se compõem a era romântica, com ênfase maior. O que é mais exigido nos vestibulares é o romantismo, o realismo disso, né? Porque os próximos vídeos já vamos começar a falar sobre o modernismo, pré-modernismo e o modernismo. Pré-modernismo, como eu disse, ele acontece basicamente nessa mesma época, né? Porque ele antecede o modernismo, que começa com a Semana da Arte Moderna. Bom, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem me procurar nas redes sociais e até o próximo vídeo de literatura com o professor Marcelo.